certo? Hoje eu vou pregar desse jeito. Pode ser? A galera do jovem. Tá legal? Cadê a galera dos adolescentes aí? Cadê a galera dos adolescentes? Tá aí? Tá legal? Vou mostrar? E a galera mais velha aí? Não tá bacana, né? Aí fica difícil, né? É difícil de pegar esse vídeo. Mas para essa culpa aqui, eu não problema pegar esse vídeo. Se vocês souberem, você vai entender. Mas para a turma mais para lá. Eu vim mesmo trazer esse conflito de geração. Certo? Porque como é que pode, velho? Para uma geração, essa minha postura não tem nenhum problema. Mas para a geração do presbítero pai, vai ficar meio assim estranho. A geração aí do da Sueli, vai ficar, pode ser legal, né? Pode ser vai mandar vai se manifestar, certo? Dele, tem um problema aí, dessa forma. Não desce, minha irmã já não está aí demais no coração. Minha irmã já tem algum problema de eu falar hoje pela manhã dessa forma. Que mentalidade. Mas na realidade, eu só quero dizer que a gente de fato tem conflito de gerações. Por quê? Porque cada um tem princípio de valores de forma diferente. Tá? E essa manhã, sobre esse conflito da geração e a ética cristã. Tá? Mas eu não vou pegar essa forma. Não vou pegar. Só o ilustração do peito. Essa é eu vou passar por vídeo agora, tá? Ele vai ajudar a gente. A gente tem recursos, né? Ele vai ajudar a gente a falar hoje sobre o conflito de gerações. E falar sobre o conflito de gerações, nós não podemos tratar isso sem que falasse o que nós conhecemos hoje do mundo empresarial sobre gerações X, Y. É um bom referencial teórico, que vai possibilitar a gente, pelo menos, entender as gerações. Por quê? Porque esse nosso tempo ele é um tempo singular na história. No decorrer da história, uma geração, o que eles vão dizer sobre geração, uma geração de 25 anos, você tem uma outra geração. Mas quando eles falam de uma geração de 25 anos há um tempo atrás, estava relacionado com só pela diferença de idade, mas não pela diferença de pensamento de conceito. Mas o filho reproduzia aquilo que o pai passava, e a família passava com sua positivo, por muito tempo. E isso dava até 80 anos, 70 anos. E alguns estudiosos falam que uma geração mudava depois de 80, 90 anos. Ou seja, vestia diferente, pensava diferente, agia diferente. Então demorava muito. Hoje não. Hoje, com o fenômeno tecnológico, nós temos diversas gerações convivendo no mesmo tempo. Forma de pensar diferente, forma de agir diferente, convivendo ao mesmo tempo na sociedade, na igreja e na família. Eu acho que isso é válido a gente analisar isso. Tá? Uma outra coisa que eu vou dizer para vocês. Eu quero que o primeiro grupo, de até aos 17 anos, cadê a turma dos 17 anos? Até 17 anos. A turma de até os 17 anos, vem para cá para frente, para tirar aqui a galera aqui.
45 anos. Tem um pessoal de 45 anos. Aqui, ó, pra cá. Pra cá. Até. 45, até. Vem pra cá. Vamos. Não, melhor, deixa eu. Vocês não veem, ó. Vocês ficam aqui, ó. Vocês ficam aqui, ó. Aqui. Pronto. Não, o pessoal de 35 até 45 anos. Aqui. Vai maionese. Maionese é melhor que uma coisa. Vai dar certo. Pronto, cadê o pessoal dos 35 a 45? Está aqui, né? Nós temos agora o pessoal de 45 até 65. Vai lá, turma de 45 a 65. Aqui, né? Dá para vir para cá, vem para cá. Pode? Encheu aqui, né? Encheu. E nós temos a geração de 65 para frente. Cadê a geração de 65 para frente? Pronto. Geração de 65 para frente. Fica aqui. A geração de 65 fica com a geração do meio do grupo. Fica aqui também. Pode ficar aqui. Sabia distribuir aqui essa coisa. Então nós temos aqui, rapidamente, mistura, né? Nós temos aqui a geração aqui, ó, C, aqui a geração C, aqui a geração Y, né? Aqui a geração X, misturado com uma geração, tem a geração B, tá? E tem a geração dos tradicionais, o pessoal mais pronto. O negócio é que vocês aqui se misturaram, é difícil. A ideia, cada um seu lado tem que misturar. Eu digo 45, tá certo. 45 até 65. Isso. Agora tem o de 35 até os 45. Cadê? O de 34, tá vendo? Tá certo. Essa vai ser essa. Daqui pra cá, olha lá. Certo? Tem uma geração atrás, geração pra frente. Pronto. Vamos lá, vamos ver se. Vamos assistir, porque isso aqui já vai falar, né? Proposta que a gente vai falar hoje. Lembrando, ó, geração Z, geração Y, geração X, geração Baby Boom. Geração, aqui, ó, os tradicionais, tá aqui, ó, a turma aqui, certo? Isso fica aí. Na primeira reportagem da nossa série especial sobre o relacionamento de gerações no local de trabalho, os repórteres do Jornal da Globo dedicam-se hoje a apresentar como pensa cada grupo de idade, dos mais jovens aos mais velhos. Durante muitas décadas se definiu geração como sendo aquela que sucedeu os seus pais.
Portanto, se calculava até a geração como sendo um tempo de 25 anos. A questão é que nos últimos 50 anos nós tivemos uma aceleração do tempo, do modo de fazer as coisas, do jeito de produzir. A tecnologia ela é decisiva para criar marcas de tempo. O intervalo entre uma geração e outra ficou mais curto. Hoje já se pode falar em uma nova geração a cada 10 anos. Isso significa que mais pessoas diferentes estão convivendo. Em casa, na escola, no mercado de trabalho. Para conhecer as gerações que hoje são colegas de trabalho, nós agora vamos voltar na linha do tempo. Nos acontecimentos de cada época está a chave para entender a cabeça de cada geração. Chegamos à metade dos anos 40. Terminou a Segunda Guerra Mundial. E nasceu uma geração. Nos Estados Unidos, com a volta dos soldados para casa, muitas mulheres engravidaram. Houve um boom de bebês. Por isso, a geração que aí começou é chamada de Baby Boomers. Foi uma geração que disse, não quero mais a guerra, eu quero a paz, eu quero o amor. No Brasil, o termo também é usado para quem nasceu naquela época. Os Baby Boomers eram jovens quando começou a ditadura. Essa é a geração que lutou contra os militares. A geração da Jovem Guarda, da Bossa Nova, do tropicalismo, do rock and roll, dos festivais aqui e lá fora. A ideia de uma geração Baby Boomer foi construir uma carreira que fosse sólida, na qual a gente tivesse fidelização a um trabalho, uma carreira que nos realizasse, né? E não necessariamente nos oferecesse apenas um aporte material. Eu sou um clássico Baby Boomer, com 64 anos. A geração minha era muito preocupada com o dever, com a segurança, em permanecer muito tempo numa empresa. Essas pessoas são provavelmente as que estão em posições de presidência, de chefia, de diretoria. Os seus pais os ensinaram a chamar de senhor e senhora, a pedir a bênção, a ter com os mais velhos uma figura de autoridade. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Regime militar no Brasil. Segunda metade dos anos 60, década de 70. Foi nesse período que eu nasci. O Brasil vivia censurado pela ditadura, mas um pouco depois, na década de 80, éramos jovens e assistimos às diretas já. Somos a geração X. Quem é da geração X conheceu a AIDS e ficou com medo dela, que levou Cazuza. Pintou a cara para derrubar o presidente. Viu a tecnologia entrar de vez em casa. Pagou com cruzeiro, cruzado novo. Ele teve um componente de deixa eu trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para ter mais reservas necessariamente no momento em que uma crise acontece. Ele é apegado a títulos, ele é apegado a cargos. Ele gosta de deixar clara a posição que está, porque para ele é um mérito de muito esforço que ele teve. Aqui na empresa mesmo eu sou da geração X, é uma geração que tem um pouco mais de resistência à tecnologia, não tem esse afã de buscar, por exemplo, a inovação e estar sempre conectado à inovação, né? E tem algumas resistências até na própria forma de trabalhar. A geração seguinte cresceu num país que já era uma democracia e uma economia aberta. E nos anos 90, o Brasil foi melhorando e sendo respeitado depois do Plano Real. E a internet abriu as portas do mundo para a geração Y. Você me deixa doidão. Oh, yeah. Esse é um profissional mais voltado para ele, para o prazer. Ele não quer um trabalho sisudo, ele é um trabalho fechado, ele não quer um chefe que diga para ele somente o que ele deve fazer, ele quer participar. Ele quer uma evolução mais imediata, ele é impulsivo e ele é impaciente, então ele quer subir na carreira, mesmo que seja de pequenos passos, ele quer subir frequentemente, constantemente e rapidamente. Exatamente como Rose.
Em 2 anos e meio de empresa, 2 promoções. E pensa que ela está satisfeita? Pronta para os próximos desafios. Já quer desafio novo? Sempre. Mas faz só 1 ano que você está nessa posição. Não, mas já é tempo suficiente. Já conheço bastante, já estou bem acostumada. Tá na hora de outra vida. Roberta, 28 anos, é outra legítima mulher da geração Y. Inquieta até quando está num bom emprego. Eu tenho a mania de olhar pra fora, assim, de olhar pro mercado e de saber o que as outras pessoas estão fazendo. Vai vendo, sou Ronaldo. É por isso que ela é fã de Ronaldo, o fenômeno. Com 17 anos, o jogador foi para a Europa. O cara que larga tudo e vai atrás do sonho e que, enfim, foi para uma série de países, mas que teve um começo muito humilde, assim. Nem o pai dela, que é corintiano, admira tanto o Ronaldo. Na verdade, seu Eliseu é fã mesmo de um palmeirense. E São Marcos está de volta. Marcos já defendeu o Palmeiras em mais de 500 jogos. Mais ou menos como seu Eliseu, um baby boomer que teve só 3 empregos a vida inteira. O último ficou 20 anos. Estabilidade é a coisa mais importante que tem. Eu vesti uma camisa. Então, quando você veste uma camisa, você vai lutar por ela. Era o meu sistema era esse. Já a filha está no 3º emprego em 2 anos. O senhor se sentiria mal indo para a concorrência? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Au. Foi. Eu fui pra concorrência 3 vezes. Eu sempre vou pra concorrência. Agora eu tô me sentindo mal. Se as diferenças são tão evidentes dentro de casa, imagine então nas empresas, onde estão em jogo carreiras, estratégias, dinheiro. Quando as 3 gerações se encontram no mercado de trabalho, dá um nó danado. Porque um não sabe que o outro tem um modelo mental diferente, tem uma cabeça diferente, porque teve uma história e uma educação diferente. É o que você vê na reportagem de amanhã. O pessoal ficou de olho para formalizar o horário, agenda. Pronto. Já deu para a gente ter uma noção do que nós estamos tratando e a importância da gente trabalhar sobre esse conflito de geração. Essa teoria é muito usada no meio empresarial. Mas, só que nós sabemos que existem diferenças, tá? No sentido de psicológicas, filosóficas, mas essa teoria ela passou a ser uma teoria de referência nesse quesito sobre conflito de geração. Tá? E como ele bem falou, se essas diferenças estão dentro do marco da empresa, então a empresa pode nos ajudar, tá? Pelo menos a gente tentar compreender a cada geração para que esses nossos conflitos que não param, eles possam ser minimizados. Eu entendo que a igreja precisa desse papel de saber compreender a geração de cada um, assim também como os pais e família. Então, algumas considerações iniciais rápidas, tá? Nós vamos fazer aqui essa análise dessas 3 gerações. Isso aconteceu em 2008, tá? Foi lançado nos Estados Unidos no Millennium Makeover, escrito por Monday e Michael Mais, tá? Com base numa teoria de gerações. Eles trabalharam, eles são cientistas políticos, trabalham em eles fizeram esse livro, e esse livro foi de fato um boom nos Estados Unidos, tá? E também ele pode ser aplicado aqui no Brasil, certo? Eles usam bastante hoje em dia estão usando bastante nessa esfera empresarial. Agora, a gente precisa entender o seguinte, é uma análise, e aqui já é uma questão do meu trabalho aqui, é uma análise feita de uma forma geral. Esse tipo de análise de configuração é de forma geral, tá? No sentido de que eu sei que existem diferenças psicológicas, filosóficas, teológicas ali, mas ainda assim servem referências para as outras abordagens. A psicologia usa essa teoria hoje para entender o conflito dentro do lar. Tá? Então, tem sido uma análise, uma teoria de referência. Tá?
você que é essa importância que a gente quer trazer. Agora, de fato, a gente entende que isso influenciou fora a forma de pensar. Você se identificou, né? Você se identificou em muita coisa aí que foi dita, como você vai se identificar, ou muita coisa que vai seguir. Tá? E a gente precisa analisar também essa teoria, em relação a isso, para analisar o nosso contexto. Tá? O nosso contexto. E às vezes alguns aspectos, como por exemplo, a geração dos baby boomers aqui no Brasil, ela chegou um pouco mais tardia, dentro do que os Estados Unidos já estavam acontecendo. E se tratando também do Nordeste, da nossa localidade. Então isso veio um pouco mais tardio. Eu quero fazer esse tipo de parâmetros aí. Como da mesma forma quando a gente analisa, eu vejo muita gente analisando sobre pós-modernidade. Uma coisa é pós-modernidade na Europa, outra coisa é pós-modernidade no Brasil. Tem questões de pós-modernidade que o Brasil não abraçou, e tem questões que o Brasil não abraçou. Então a gente precisa saber também e analisar o nosso contexto, que é a tentativa que eu vou fazer, tá? Para não fazer uma papelada para os Estados Unidos para cá. A gente tira a referência, mas analisando dentro do nosso contexto, inclusive nordestino, tá? Mas essa abordagem ela serve de referencial para olharmos a diferença, as diferentes formas de pensar dos membros da família. Porque pensa diferente, tá? E esse pensar diferente que é o problema. Porque você acha que ele tem que pensar a forma que você pensa. Você está em uma outra geração, está em outro modelo, certo? E o de lá pensa que você precisa pensar da sua forma, do seu modelo, certo? Mas você é de uma outra geração, tá? A gente pode ver aqui. Então, isso é o que é chamado de modos viventes, né? Cada um do seu modo de viver. Antes das gerações que eu falei para vocês, mudavam em 70, agora nós temos aí, por causa da mídia, um boom nessa coisa, e aí a grande questão é, a família tem várias gerações convivendo ao mesmo tempo. Tá? Convivendo ao mesmo tempo. Em nosso tempo, temos um pouquinho de geração, misto de gerações vivendo ainda ao mesmo tempo em família e na igreja. Vamos para a primeira geração, a geração dos tradicionais, que não falou lá, mas tem comigo, tá? É a geração aí que é chamada dos tradicionais dos maduros. Foi mais ou menos o que a Marilene falou, que é considerado aí como uma terceira idade, por nomes, certo? Essa geração são os nossos avós, essa turma aí, muito abençoadora. Geração dos tradicionais que nasceram antes da Segunda e durante a Segunda Guerra Mundial. Foi falado que a geração veio público veio depois, eles estão antes, tá? Nós temos aí, convivendo com esse pessoal aí, com essa coisa. Eles são nascidos entre 1925 e 1945, tá? Eles têm hoje entre 66 para frente, 66 anos para frente, certo? Essa turma que está aqui. Essa turma que está aqui, representada pela nossa Colônia, o seu Sampaio, nossa irmã, essa turma aí, que estão aí dessa turma à frente. Oi?
Os Estados Unidos